a minha melhor versão. Nós todos temos uma versão de nós mesmos, e honestamente, quando a gente olha no espelho, não necessariamente a gente vê o que a gente gostaria de ver como sendo a nossa melhor versão. Na maioria das vezes a gente tem uma sensação a nosso próprio respeito, que quando a gente olha no espelho nos causa frustração. A gente descobre que o tempo passa, a gente descobre que o cabelo que você ajeitou já não está mais tão ajeitado daquele mesmo jeito. Você descobre que tem um lado do seu rosto que é mais interessante, nem que seja para você mesmo, do que o outro. E todo mundo tem essa coisa, fala, mas eu gostaria que eu fosse um pouco mais simétrico. Não, mas tem um lado que é um pouquinho mais para lá do que para cá. E nós não somos necessariamente a nossa melhor versão. Ou pelo menos não ao nosso ponto de vista. Mas algumas coisas me trazem a curiosidade, me chama a atenção, quando eu penso em relação ao melhor que nós temos. Uma coisa que eu sempre penso em relação a esse lugar aqui onde a gente mora, essa região aqui onde a gente mora, que não é o melhor lugar do mundo, mas eu fico pensando o seguinte, o que traz pessoas aqui? Uma coisa que eu já reparei em relação à rede hoteleira em volta da cidade aqui de Denver e região, está sempre cheia. O que alguém vem fazer aqui nesse lugar? Eu sempre fico curioso, o que alguém vem fazer aqui nesse lugar? Um tempo atrás eu tive a oportunidade de encontrar com alguém, e a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa era uma senhora, eu fiz, o que você veio fazer aqui neste lugar? Ela veio de Chicago, e ela era uma pesquisadora, e ela tinha me falado da pesquisa que ela tinha feito, estava divulgando aqui na área, por alguma razão, e eu achei aquele negócio interessante, e ela me perguntou, e o que você veio fazer aqui nesse lugar? Que eu já tinha falado com ela que eu sou originalmente do Brasil, embora ela tivesse achado que eu era indiano, eu não faço a mínima ideia o porquê, e eu falei que eu era originalmente do Brasil, eu falei, o que você veio fazer nessa terra fria? E eu falei para ela, eu falei, o que você faz atualmente? Eu falei, eu sou pastor. E isso é sempre bom, porque aí a conversa fica do jeito que eu consigo conversar, aqui fora disso é só tempo, quente, frio, esse negócio, a minha conversa é essa. E a gente começou a ter um bom bate-papo, e eu perguntei para ela, falei assim, você tem alguma crença, você tem alguma fé, alguma coisa? Ela falou assim, não, eu não tenho uma crença, mas ela começou a descrever algumas coisas nas quais ela acreditava, e que me chamaram a atenção. E entre as coisas que ela dizia que ela acreditava, o que eu descobri foi o seguinte, que os coachings das áreas de economia, de administração de empresas, de todas as áreas que você puder imaginar, estão roubando ideias da palavra de Deus, aplicando nos seus métodos econômicos, financeiros e administrativos, e estão dizendo que as ideias são deles mesmos. Eu acho isso até curioso, tipo assim, cantores, escritores, autores de qualquer material religioso, e no nosso caso, material evangélico, eles não deveriam cobrar direitos autorais, porque a autoria não é deles. Um monte de gente cita tanto de texto bíblico e depois cobra direito autoral. Eu falei, se esse direito é de alguém, teria que ser de Deus, porque é ele é que escreveu, ele é que deu essas palavras. Mas essa senhora me levantou algumas ideias, e que ela dizia que era de alguém espiritualista, que ela seguia, ela não era religiosa e todas as coisas, e eu fiquei pensando, como que Satanás é astuto, rouba ideias, pega ideias, as pessoas se desviam do que é o ensinamento da palavra de Deus, vivem uma coisa que eles imaginam que pode levar a algum lugar, mas que não vai levá-los a lugar nenhum. E é interessante que no alto da nossa conversa, ela me falou uma coisa que eu achei aquilo tão interessante. Na realidade, o que ela me falou é uma frase que é uma filosofia de vida para muita gente. Ela me disse o seguinte, eu tento ser o melhor eu que eu posso. Eu tento ser o melhor eu que eu posso. E embora seja uma filosofia que é a realidade para um monte de pessoas, talvez seja para você também, uma filosofia que você carrega na sua vida, essa filosofia não é suficiente para ajustar o homem diante de Deus. Porque o melhor eu que eu posso ser não é bom. O melhor eu que eu posso ser não tem condições de me justificar na presença de Deus. Mas talvez a gente pudesse fazer uma pergunta, a gente podia começar se fazendo essa pergunta aqui. Eu estou vivendo a minha melhor versão? Faça para você mesmo, você não precisa fazer alto não, faz para você mesmo. Você está vivendo a sua melhor versão de ser humano? Você está vivendo a sua melhor versão de mãe? Você está vivendo a sua melhor versão de pai? Você está vivendo a sua melhor versão de amigo, de irmão? Você está vivendo a sua melhor versão?
É uma pergunta interessante, e na realidade, eu acho isso bonito, e o que eu vou fazer nessa próxima meia hora que a gente vai passar juntos aqui, é pegar todas as ideias que aquela senhora comentou comigo e aplicar na nossa vida no que deveria ser correto, na palavra de Deus, dentro do que Deus fala. Repara esse texto que a gente tem aqui de Provérbios 17, verso 18. O sábio diz o seguinte, que até o quê? O insensato, se fosse na rua, a gente ia falar o bobo, o tolo. Lá no Espírito Santo a gente usa outras palavras para isso aí também, lá de onde eu venho, mas eu não vou falar agora aqui não. Até o insensato passará por sábio. O tolo pode ser sábio. Até o tolo, o bobo, eu tenho que ser capixaba, não o otário, né? Até o insensato passará por sábio. Mas é claro que se ele mantiver o quê? A boca dele fechada, se ele ficar quieto. Você pode não saber nada, mas se você ficar com a boquinha fechada, você pode passar por sábio. Você já reparou que é difícil, às vezes, para a gente poder ficar quieto quando alguém faz alguma pergunta? E você tem, no mínimo, a curiosidade de dizer, eu acho, eu penso, eu acredito. E a gente tem essa curiosidade, mas às vezes o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito é uma tremenda tolice. Se eu tivesse escolhido ficar com a minha boca fechada, as pessoas poderiam até imaginar que eu era uma pessoa sábia. Porque até o tolo, até o insensato se passa por sábio, quando ele fica com a boca quieta. E se ele tiver controle, continua o texto, se ele contiver a sua língua no alto da sabedoria, olha o que Salomão diz, se ele contiver a sua língua, ele parecerá que tem discernimento. Isso é interessante, isso não é uma filosofia humana, isso é um texto da palavra de Deus. Se você não se acha sábio em alguma coisa, qual a melhor coisa que você pode fazer para você ficar tranquilo? Fica quieto. Não ofereça o seu comentário, não ofereça a sua sugestão, porque é um assunto que eu não tenho como oferecer a minha sugestão. A realidade é que o modelo divino para aquilo que a gente fala, para que você consiga viver a sua melhor versão seja sábio com as suas palavras. Escolha a hora de falar, mas escolha também a hora de ficar quieto. Uma das coisas que eu mais fiz e mais faço ao longo do meu tempo servindo ao Senhor na igreja é tocar instrumento. E uma coisa interessante em relação ao instrumentista, o instrumentista bom é aquele que sabe tocar, mas o instrumentista só é bom se ele sabe parar de tocar também. Porque às vezes quando a gente está tocando na banda, um monte de coisa, a maior dificuldade que a gente tem, isso cada um naquele instrumento que toca, é a gente conseguir parar de tocar para a gente respirar. Para a música respirar, a gente conseguir parar de falar para a vida respirar, e aquilo que a gente fala, as coisas que a gente coloca, a forma como a gente aplica as nossas palavras, e na sabedoria popular, na filosofia humana, na filosofia daquela senhora de quem eu estava falando, ela dizia, seja impecável com as suas palavras. E eu fico pensando nisso, e o que a palavra de Deus diz em relação a isso, de ser impecável com as minhas palavras, e uma coisa que eu gostaria de pensar em relação ao que eu mesmo falo, que talvez seja uma ótima pergunta, né, que eu possa fazer para mim mesmo, na minha melhor versão, as minhas palavras constroem ou elas são de destruição? Quando eu falo com as pessoas, o que eu falo com as pessoas ajuda essa pessoa a melhorar na vida ou estraga? O comentário que eu faço em relação aos meus amigos, o comentário que eu faço em relação aos meus irmãos na igreja, em relação às pessoas com quem eu trabalho, em relação às pessoas que trabalham para mim, em relação às pessoas para quem eu trabalho, o comentário que eu faço melhora, constrói ou destrói? E é interessante porque a palavra de Deus fala aqui que até o insensato, se ele ficar quieto, se passa por sábio. Mas você já reparou que é mais fácil a gente fazer comentários negativos em relação às pessoas? E normalmente os comentários positivos em relação às pessoas a gente guarda para a gente mesmo. E quando você vê uma pessoa que tá bem vestida, uma pessoa que está cheirosa, a gente fica quieto e fala assim, puxa vida, eu descobri que perfume é esse para eu poder comprar. Mas não tem coragem de falar com aquela... Você fala assim, mas fulano hoje estava com um cheiro terrível, né? Mais fácil você fazer comentário que denigra as pessoas do que comentário que constrói as pessoas. Mas até um tolo, até um insensato se passa por sábio quando ele mantém a boquinha fechada. Quando ele consegue controlar a língua, quando ele consegue saber, a gente evita de machucar as pessoas quando a gente não sabe o que dizer. A pior coisa que tem é quando a gente está passando por um momento de tristeza ao extremo e as pessoas vêm e falam com você assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. Você sabe nada, filho? Quem sabe exatamente o que eu estou sentindo sou eu mesmo. Talvez você pode ter uma ideia. Talvez você pode ter passado por uma situação semelhante. Morreu alguém na família. Morreu
o pai de alguém morreu, a mãe de alguém morreu, o irmão de alguém, os outros vêm falar, não sei exatamente o que você não sabe, não. Você sabe na sua história, na minha história, é a minha história. Você pode dizer, eu tenho noção do que você está passando, porque eu já passei por isso. Eu já passei por situação semelhante, mas às vezes a gente escolhe as palavras que faz com que as pessoas se sintam diminuídas, destruídas e não construídas. Um outro conceito, mais do que filosófico, que tem na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz o seguinte, que por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deixa eu destacar aqui só uma parte desse verso, para a gente poder pensar um pouquinho. Ninguém tenha de si mesmo o quê? Um conceito mais elevado do que deve ter. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, se acha não, não se acha não, não se acha a bonitona, não se acha o bonitão, não se acha o bom da boca, não se acha aquele ou aquela que sabe de todas as coisas, como a gente costuma dizer num bom dito popular, que tem o rei na barriga, está se achando a melhor coisa no pedaço, a última bolacha no pacote. Não se acha não, não tenha um conceito de você mesmo maior do que o que você deve ter. Isso é importante para nós, sabe por causa de quê? Às vezes a gente está em lugares, às vezes a gente está em situações e a gente quer viver o melhor que eu posso viver de forma que glorifique o nome do Senhor, mas a gente tem dificuldade com o que as pessoas falam à nossa volta. Se alguém faz uma postagem na rede social, e se no dia anterior você teve alguma dificuldade com aquela pessoa, a gente vai lá e fala, postou isso por causa de mim. Postou isso por causa daquele assunto. Se a pessoa não vai na sua festa, fala, não veio por causa daquilo, não veio por causa daquilo outro, não gostou disso que eu falei, não gostou daquela coisa que eu falei. Ei, não tem um conceito mais elevado do que si mesmo, tem um monte de coisas que acontecem no mundo que não tem a ver com você. As pessoas enfrentam dificuldades, as pessoas enfrentam situações, as pessoas têm os seus próprios problemas e em algumas horas os nossos próprios problemas tomam mais conta da nossa mente do que os problemas das outras pessoas. E quando você fala com alguém que você está com dor de cabeça, e a pessoa fala, ih, rapaz, você não faz a mínima ideia, a minha está doendo um tanto quanto que você não faz, a minha está doendo 10 vezes mais que a sua. Como se a pessoa estivesse dentro da sua cabeça. Para saber, as pessoas são assim, se importam mais com a sua própria dor do que com a dor dos outros. Quando alguém fala alguma coisa, e é curioso que talvez a gente pudesse dizer que, uma coisa que eu gosto de dizer, que às vezes a gente tem a síndrome de Sol, o mundo gira em torno da gente. Tudo que acontece por causa de mim. Postaram nas redes sociais, postaram por causa de mim. Fizeram um comentário, deixaram de ir no lugar, foram a algum lugar, usaram alguma coisa, deixaram de usar alguma coisa, qualquer coisa, deve ser por causa de mim. Você não é tão importante assim como você imagina, e o mundo não gira ao seu redor. Na sua melhor versão, lembre que as pessoas se preocupam com outras coisas além de você mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil da gente se condoer facilmente, com tudo e qualquer coisa. É fácil da gente se irritar facilmente, a gente se ofender facilmente. O mundo que nós vivemos hoje é o mundo em que as pessoas se ofendem facilmente. Facilmente. Qualquer comentário que se faça, esse comentário foi feito por causa da cor da minha pele, esse comentário foi feito por causa do meu grau educacional, esse comentário foi feito por causa do lugar onde eu moro, esse comentário foi feito por causa da minha etnia, esse comentário foi feito porque aquela pessoa quis fazer e não necessariamente tem a ver com você. A Gui fala umas coisas, e eu acho interessante, esses dias para trás alguém fez um comentário, alguém falou com ela, ô Gui, e se o Flan tivesse se apaixonado por uma outra pessoa ao invés de você, e se vocês fazem parte dos nossos grupos de WhatsApp, outras coisas da igreja. Esses dias para trás o pessoal andou postando um tanto de foto antiga de um monte de gente daqui, né? E aí começou a sair esses comentários. Né? Se o fulano tivesse apaixonado por uma outra pessoa que não fosse você, e ela fez um comentário que eu achei tão interessante, ela falou assim, quem teria perdido seria ele. Quem teria perdido... O mundo, às vezes a gente tem a sensação de que as outras pessoas são melhores do que nós. Você é a melhor pessoa que pode ser. Há umas coisas que a gente lida de forma incorreta com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós temos que amar ao próximo igual a gente faz o quê? Igual a gente ama a si mesmo. O problema é que de vez em quando se ama mais o próximo do que você.
Você ama mais o próximo do que você com as suas preocupações? Você se preocupa mais com a família do próximo do que com a sua? E essa é a coisa mais difícil para você poder falar com alguém que pastoreia uma igreja. Você se preocupa mais com a família dos outros do que com a sua? Você se preocupa mais com os problemas dos outros do que os seus? O mundo não gira ao redor de você. Quando as pessoas fizerem qualquer coisa que você imaginar, fizeram para me ofender, problema dele. A gente não pode usar aqueles ditados que a gente costuma dizer, o que vem de baixo não me atinge, primeiro porque a gente não quer diminuir ninguém, e porque quando você senta no formigueiro, essa coisa não é tão boa. O mundo não... Lembra que você não precisa ser atacado, ofendido, ou alterada ou alterado pelo que as pessoas falam. E uma das outras coisas que a gente gosta de conversar em casa, Gui e eu, nós dois, ela mais do que eu, nós somos apaixonados por coisa de psicologia, de neurociência e todas essas coisas, porque são coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas e talvez fazem a gente entender um pouco mais fácil aquilo que as pessoas fazem, por que as pessoas fazem, como que elas são. Não que eu seja um defensor ávido da psicologia, eu tenho meu pé atrás, mas eu gosto da ideia. Eu gosto do pensamento, porque nos ajuda, e muita coisa, e na realidade, a gente brincou quase que essa semana inteira lá em casa, com uma ideia de projeção, e não nós projeções tipo essa que a gente está fazendo aqui agora, não, na realidade, essa é uma palavra que ficou rodando lá em casa, porque é o seguinte, na psicologia, o pessoal que gosta do Freud, diz o seguinte, que projeção é um mecanismo de defesa, no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outras pessoas. Isso aí, em português, é o seguinte, as pessoas criticam nos outros aquilo que elas têm dificuldade com elas mesmas. Se não te acham bonito e falam que você é feio, é porque essa pessoa tem dificuldade com a feiura dela. Embora não exista ninguém feio, existe gente com gosto diferente. Pessoas com gosto diferente, não tem ninguém feio, tem gente com gosto diferente. Eu tenho um amigo que ele sempre fala o seguinte, gosto não se discute, mau gosto lamenta-se. Às vezes as pessoas fazem isso, elas projetam a sua própria vida em você. Elas não gostam delas, elas tentam falar de você, elas se acham magras, elas se acham gordas, elas se acham baixas, elas se acham altas, e elas começam a falar isso, e as pessoas compram essas ideias. As pessoas compram esse pensamento, as pessoas compram esse comentário. E Jesus faz um comentário interessante, ele diz o seguinte, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Mateus narra isso, capítulo 7, versos 1 e 2. O que Jesus está dizendo aqui é o que os filósofos pegaram e colocaram na ideia de projeção. Você julga nas pessoas aquilo que você tem dificuldade com você mesmo. A pessoa chegou atrasada, você fala, dormiu demais e é irresponsável. Na maioria das vezes, essa pessoa que está falando isso dorme demais e é irresponsável. E tem dificuldade com a sua própria coisa. E começa a fazer esse tipo de julgamento. Não que a Bíblia seja contrária a julgamento. Não é isso que Jesus está dizendo. Se a pessoa trata mal os pais, se a pessoa trata mal a esposa, se a pessoa trata mal o marido, são pessoas que precisam ser repreendidas, modificadas e ter a vida transformada. Não, está me julgando porque não conhece a minha história. Não, a Bíblia diz o seguinte, que você conhece uma árvore, e se a Bíblia não dissesse isso, continuaria sendo verdade do mesmo jeito. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. E essa é uma realidade. Se o fruto é manga, aquela árvore é uma mangueira. Se o fruto que sai de alguém é ruim, essa pessoa é uma pessoa ruim. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com como que a gente faz, quando que a gente age, porque se o que eu estou agindo, o que eu estou falando, a forma como eu estou vivendo é uma forma ruim, automaticamente está definido, eu sou uma pessoa ruim. Se o que eu estou querendo é o mal das pessoas, eu sou uma pessoa má. É claro isso, é óbvio isso, não seria um julgamento de alguém, não julguem para que vocês não sejam julgados, a palavra de Jesus. O que ele está dizendo na realidade é o seguinte, não assuma coisas, isso é o que ele diz, não assuma coisas baseado no desconhecido. Na sua melhor versão você vai fazer isso. Eu liguei e a pessoa não me atendeu.
Eu vou ligar de novo. Né? A nossa cultura brasileira, e alguns que têm mais do que 35 ou 40, que não viveram na época que tinha secretária eletrônica, ligou, a pessoa não atende, liga de novo. A pessoa não atende, liga de novo. A pessoa não atende, liga de novo. Deixa a mensagem, pelo amor de Deus. Não insiste, talvez a pessoa não está podendo te atender. Talvez ela não quer te atender naquele minuto. O mundo não gira em torno de você, as pessoas têm outros problemas. As pessoas têm outras coisas, não se sinta ofendido por isso. Não se sinta ofendido por isso. Deixa a mensagem. Se essa pessoa não te atender e nem responder a sua mensagem, usa a expressão da Gui. Ela está perdendo. Ela está perdendo. Perdeu a sua companhia, perdeu a sua opinião, perdeu a sua sugestão, perdeu o que teria talvez de melhor para a vida dela. Não se diminua. E não acredite que o mundo gira em torno de você e essa pessoa não está te atendendo porque ela te acha chato. Talvez você seja chato. Talvez você precise mudar. Mas é uma consciência própria. Não assuma coisas baseadas no desconhecido. Às vezes a gente olha as pessoas, mães, pais, pessoas que estão do lado de fora da nossa esfera, da nossa realidade. E depois que a gente tem criança, é uma das coisas que a gente mais aprende. Essa semana eu estava batendo um papo com um casal e eles falaram, os dois, quase que num dueto, eles falaram, nós não temos filhos, mas nós entendemos uma coisa, nós não vamos criticar a forma que ninguém educa suas crianças. Você faz muito bem, porque quando nasce o seu, você descobre que a coisa é totalmente diferente. E o pessoal fala que mãe que grita com criança é pleonasmo. Que toda mãe grita com criança. Deveria ser assim? Quem sou eu para poder julgar? Eu não sou mãe, eu sou pai. E às vezes eu grito com as minhas crianças. É o que eu gostaria de fazer? Não necessariamente. Sou eu que vou criticar? Não necessariamente. E às vezes a gente julga baseado no desconhecido. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo, e principalmente com pais que têm crianças muito... O que também é um pleonasmo, né? Pais que têm crianças muito... como é que eu poderia dizer? Muito avivada, né? Criança que pula bastante, criança que corre bastante, isso é pleonasmo, toda criança faz isso. E depois de passar um dia com as crianças te esgotando, a próxima coisa que ela faz é a gota d'água que entorna o copo. Né? E aí quem estava do lado de fora, que acabou de tirar o cochilo, falou assim, mas que mãe tão desesperada, né? Que pai tão desesperado. A criança só falou o seguinte, eu posso tomar esse café, eu posso pegar essa bala, mas é já pela milésima vez, mas aquela pessoa só escutou a primeira. Não julgue as coisas que você não conhece. Se você acha que alguém está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas, sabe o que é? Ore por ela. Ore por ela. Talvez numa outra hora, dá um conselho, porque talvez na hora que ela estiver nervosa, irritada, se der um conselho, é com você que ela vai gritar. Talvez não seja o melhor momento, talvez não seja a melhor hora. Você, para viver a sua melhor versão, não assuma coisas baseadas no desconhecido. Se você não tem ideia do que está acontecendo, até o tolo se passa por sábio quando fica com a sua boquinha fechada. Seja sábio, seja sábia. Esses dias para trás, alguém me enviou um videozinho desses que roda no WhatsApp. De novo, né, as pessoas acham que ninguém tem nada para fazer, né? Eles mandam um tanto de vídeos no WhatsApp, se você for assistir todos eles, você não faz mais nada na vida, só responde aqueles comentários e manda aquelas mensagens. De vez em quando as pessoas ficam chateadas, mas fulano, os meus meninos, sempre que eu falo fulano, eles entendem que eu falei flã, né? Mas você pode entender mais ou menos assim também, desse comentário que eu vou fazer. Fulano não responde as minhas mensagens. É claro, você manda 200 vídeos, você quer que a pessoa responda as suas mensagens? Não vai responder. Não vou responder. Desculpa. Não, esse fulano não vai responder suas mensagens. Mas me mandaram um vídeo, mais um, de WhatsApp, e eu comecei a assistir aquele negócio porque eu achei interessante. Era uma senhora, se olhava pela imagem, percebia que ela tinha bastante idade, né? E alguém que estava fazendo um comentário com ela, né, perguntou o nome dela lá, falou o nome dela, eu não lembro agora como é que era, e falou assim, quantos anos a senhora tem? E ela respondeu com uma voz já de uma pessoa com bastante idade, 91. E a pessoa que estava falando com ela falou, mas é muita idade, né? O que a senhora faz? O que alguém pode fazer para viver esse tanto? É uma pergunta interessante, né? Todo mundo quer saber a resposta, né? Na maior tranquilidade, olha o que ela responde. É só não morrer. Se você não morrer, você vive. Se você não morrer, você vai viver esse tanto. É só você não morrer que você está vivo. Não precisa fazer mais nada. É só você não morrer. Na realidade, esse conceito dessa senhora é um conceito interessante, porque você quer viver o seu melhor?
Como é que você pode viver o seu melhor? Viva o seu melhor. Seja o seu melhor, viva o seu melhor. Na realidade, olha o que esse texto bíblico faz, é interessante. Diz o seguinte, que tudo o que vocês fizerem, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como o quê? Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Deixa eu colocar esse texto dentro de um contexto, porque a sensação errada que a gente pode ter nesse minuto aqui, você que está me assistindo em vídeo, você que está aqui nessa sala, a sensação que a gente pode ter errada desse texto é que o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto para todos os cristãos que estavam em Colossos, que essa carta ele escreve aos Colossenses. Não. Serve para todos nós, mas ele está escrevendo essas palavras especificamente para um grupo muito seleto de pessoas. Isso me chama a atenção. O grupo extremamente seleto de pessoas que Paulo está dizendo, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É um grupo de gente que, se a gente descobrir, hoje, nós que estamos aqui, você que está me assistindo, se você descobrir que existe algum lugar, você vai levantar a bandeira para defender, porque você não quer que essas pessoas existam. Você não tem interesse que essas pessoas existam. Você tem raiva de que essas pessoas um dia existiram. Não pelas pessoas, mas por causa do que fizeram com elas. Paulo está escrevendo esse texto para escravos. Vocês escravos, no contexto dele, na época que ele vivia, escravidão era uma coisa que existia. Nós temos raiva de que a escravidão existiu. A gente tem ódio de que pessoas um dia foram donos de outras pessoas. E quando a gente descobre que isso existe em algum lugar no mundo, dá uma tristeza absoluta. Mas o que Paulo fala para os escravos que estavam vivendo na época dele é: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Imagine vocês, se você fosse escravo de alguém, que te chicoteasse para você poder fazer um serviço, que te tratasse mal, e alguém fala com você, o que você fizer, não faça como se você estivesse fazendo para o homem, não. Faça para o Senhor. Supostamente nós somos livres. Nesses dias para trás, eu ministrei a palavra de Deus aqui, dizendo que às vezes nós somos escravos das nossas próprias palavras, nós somos escravos dos nossos próprios interesses, às vezes nós somos escravos de um monte de coisa e a gente precisa realmente se tornar livre. Mas nós supostamente somos pessoas livres. Não tem ninguém que é dono da sua vida. Você toma conta da sua própria vida, supostamente. Mas tudo que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. O que Paulo está dizendo, na verdade, sem dúvida, o que ele está dizendo faça sempre o seu melhor. Porque se você está, seja lá o que for que você faça no seu dia a dia, seja no seu trabalho, a coisa que você faz no seu trabalho, seja na sua casa, a forma como você lida com as pessoas, seja onde for, seja quando você está ministrando na igreja, quando você está conversando com as pessoas, se você fizer o seu melhor, você vai experimentar viver o melhor que pode para a sua própria vida. E as pessoas pegam essas mesmas ideias e colocam em filosofias humanas, tratam as pessoas como você gostaria de ser tratado, é ensino bíblico, é o que Jesus falou, construa as pessoas, e talvez um resumo desse pensamento, Paulo fala aos Coríntios, que é o seguinte, que quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam o quê? Tudo para a glória de Deus. Eu tenho que confessar para vocês que esse verso bíblico, quando eu era criança, ele me causava um pouco de raiva. Eu não gostava desse verso bíblico. O negócio de fazer tudo para a glória de Deus, tinha uma coisa errada nisso aí. Eu era um garoto muito comportado, muito direitinho, mas na época que eu estava crescendo no Brasil, né, porque as pessoas apanhavam quando fazia alguma coisa errada. Embora eu fosse uma pessoa comportada, eu fazia um pouquinho de bagunça. Embora eu fizesse assim, um pouquinho de bagunça, talvez umas horas um pouco mais, né? Mas as minhas crianças, o Johnny em especial, não tem nada a ver comigo, tipo assim, ele é daquele jeito, eu não sei porquê.
Mas a gente apanhava. E talvez vocês cresceram e apanharam porque crescia. Mas o meu problema com esse verso é que, na maioria das vezes, quando minha mãe estava me batendo, ela falava o seguinte: estou fazendo isso para a glória de Deus. Não, você não está fazendo para poder chorar. Estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu não consegui. Como que esse negócio de fazer isso para a glória de Deus? E, na realidade, a gente esse verso é difícil de entender. Como que eu posso fazer tudo que eu faço para a glória de Deus? Não é tão difícil de entender como parece. Na realidade é o seguinte: a forma como eu vivo, o que eu faço, o que eu falo, como eu lido com as pessoas, uma hora ou outra as pessoas vão perceber a diferença no que eu faço, seja a diferença pelo lado bom, seja a diferença pelo lado ruim. E você vai viver, comer, beber e fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus quando as pessoas falarem: por que a fulana, por que o fulano faz isso ou aquilo dessa forma? E alguém vai dizer: não, deve ser porque essa pessoa é uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus Cristo. E isso aí vai dar glória para Deus, se o que você estiver fazendo for bom. Porque é um problema que quando a gente chega em algum lugar, quando a gente conhece algumas pessoas, e as pessoas falam: ele é lá da sua igreja, ela é lá da sua igreja, e você pensa antes de responder assim: eu gostaria de falar que não, porque o negócio, assim, aí fala: vai lá, vai lá, você é de onde? As pessoas têm interesse, a gente vai dar glória para Deus quando aquilo que a gente come, bebe, ou qualquer outra coisa que a gente faça, as pessoas vão dizer: eu quero fazer isso aí também. Eu quero ter essa mesma coisa, eu quero viver, eu quero ter essa mesma experiência, eu quero poder viver esse melhor. Embora tenham muitas filosofias, embora tenham muitas histórias, embora tenham muitos modos espiritualistas de viver as coisas, das pessoas tentarem fazer o seu melhor, a Bíblia, a palavra de Deus continua dizendo para nós não só um modo como eu e você podemos viver o nosso melhor, mas um modo como eu e você vamos viver o nosso melhor e vai dar um resultado eterno para cada um de nós. Vai dar um resultado eterno para cada um de nós. Eu escutei uma expressão essa semana e achei tão interessante que algumas pessoas, essas pessoas são de fato bem materialistas, elas não têm um corpo, elas são um corpo, porque quando morrer vai acabar, nesse pensamento. Bem materialista, se vai morrer, vai acabar, mas na realidade, talvez deve ser das coisas que mais me intriga a mente, e eu sempre achei isso curioso, pelo fato de que, pela palavra de Deus, nós entendemos que nós temos um corpo, e eu acho isso interessante, porque é o seguinte: se alguém morre, se eu morri, vou colocar eu na história aqui, não vou colocar você, eu morri, e vão fazer uma celebração fúnebre aqui na igreja, a pergunta que as pessoas falam é o seguinte: quando é que o corpo do fulano vai chegar aqui? Eu estou aqui agora, nesse minuto, eu sou o fulano, mas se eu morrer, essa coisa que vocês estão vendo aqui passa a ser só o corpo. Aí a minha pergunta é: quem de fato é você, se isso aqui é só seu corpo? Quem é você, se isso é só seu corpo? Quem é você, se isso é só seu corpo? Esse corpo, grande, pequeno, leve ou pesado, não vai viver muito tempo, mas você tem vida eterna. E a sua vida eterna, ela vai ser baseada no melhor que você consegue fazer através desse corpo. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo fala isso: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber aquilo que nós fizemos, bom ou mal, através do nosso corpo. E é por causa disso que nós precisamos viver o melhor eu. Eu preciso viver o melhor eu que eu posso ser. Você precisa viver o melhor eu que você pode ser, seja com as suas palavras, porque até quando você fica quieto, se você não sabe, até o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Seja no modo como eu ajo com as pessoas, não se ofenda facilmente, não. O mundo não gira em torno de você. O mundo gira em torno de você. Faça sempre o seu melhor. Construa as pessoas. E talvez a gente usar a mesma filosofia daquela vovó, né? Como é que você faz para viver muito, né? Faça o seu melhor. Para você viver a sua melhor versão, faça sempre o seu melhor em tudo. E talvez a gente poderia terminar fazendo a mesma pergunta que eu fiz quando nós começamos.
Você está vivendo a sua melhor versão? Você está vivendo o melhor você que você pode ser? Com a forma como você lida com as pessoas, naquilo que você faz? Que a sabedoria de Deus inunde a nossa vida e aquilo que a gente vive por meio do nosso corpo, que não vai durar para sempre, mas você vai durar para sempre. Você vai durar para sempre. A vida do homem, ela é eterna na presença de Deus ou na ausência de Deus. E é a presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo que Ele nos dá, a palavra de Deus é bem clara nisso aí para nós. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 13 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, ele fala que no momento que você crê em Jesus Cristo, e crer em Jesus Cristo é entender que você depende dEle, do sacrifício dEle, morte e ressurreição, para que você tenha vida eterna. No momento que você crê nisso aí, Deus te dá um selo. Deus te dá um selo. Você pode pegar uma carta, escrever a carta mais linda que você quiser, fechar o envelope, colocar dentro da sua caixinha do correio e levantar aquela bandeirinha. O carteiro vai chegar ali e ele vai olhar. Aquela carta só vai sair dali e vai para o lugar onde ela tem que ser entregue se ela tiver uma coisa. Que coisa que é essa? Selo. Quando você crê em Jesus Cristo, Deus te coloca um selo. O nome desse selo que Ele coloca em você é o Espírito Santo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios capítulo 1. Você é selado, você é selada no Espírito Santo da promessa. Se você tem Jesus Cristo dentro da sua vida, você já creu em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, Deus te deu um selo. O Espírito Santo mora dentro de você. E Ele te capacita para você poder viver a sua melhor versão. Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, amém? Amém. Você tem faca e queijo na mão para viver a sua melhor versão, porque é Ele que nos dá essa orientação. Amém, queridos? Vamos viver a nossa melhor versão? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Meu Pai,